Oi, eu sou a Gabi Almeto e hoje eu vim contar um pouquinho das minhas leituras de novembro. Foram no total 8 livros, foram bem diversos, só não teve hot, infelizmente, não por escolha. Aparentemente todos os livros que eu escolhi esse mês eram ruins de hot, triste. Sem enrolação, vamos à minha primeira leitura, uma fantasia gostosa do meu fraco Lobos, que é Maia, da série A Prometida, o livro 1 da Nana Zotti. Nomes complicadinhos, estranhozinhos. E aqui a gente vai conhecer uma fotógrafa que na verdade é uma loba solitária. E ela ama a vida dela fora da alcateia. Ela vai pra uma balada até que ela começa a sentir um cheiro muito estranho. E quando ela olha pra cima, ela encontra seu companheiro. Ela surta. Ela não quer mais participar de uma alcateia porque ela tem uma coisa diferente. Ela é meio vampira. E na última alcateia ela sofreu muito por causa disso. E ela tem medo de sofrer de novo. E tudo piora quando ela descobre que o companheiro dela é um alfa. Então, tudo que poderia acontecer vai ser pior pelo poder dele. E ela tenta fugir, tenta fugir, tenta fugir. Só que aos poucos ela vai descobrindo que o companheiro dela, que por acaso eu esqueci o nome, é um cara decente. E acaba se entregando. No meio disso tem toda uma confusão com vampiro, com lobisomem, que é lobisomem não que vira lobo, bípede, entendeu? Sim, um drama. E eu adorei. Na verdade, eu já conhecia essa história, eu li ela no Wattpad há muito tempo. E no início tinha uma nota dizendo que a história era um pouco diferente da versão do Wattpad. E eu assim, falei, não, né? Praticamente outra história. O que tem de igual aqui são os nomes dos personagens, a forma com que eles se conhecem e só. O resto é tudo completamente diferente. Infelizmente tem um ponto, uma morte, que eu gostaria muito que mudasse. Infelizmente esse ponto se manteve. E foi pior porque a autora aqui, ela aprofundou tanto esse personagem, fez esse personagem ficar tão querido, que eu comecei a torcer pra ela ter mudado esse ponto, mas não, ele morreu, eu fiquei triste. Mas a história é boa, tá? O plot mudou um pouco. Ainda é sobre o mesmo tema, porém ele é tratado de forma diferente. Eu adorei, vou querer continuar a leitura. Inclusive, eu acho que eu já tenho praticamente todos os livros. São 4, porém o último é dividido em duas partes. A minha segunda leitura foi A Princesa de Bara, da Manu Volcan. Eu acho que eu esqueci o nome dela errado, desculpem. Tenho que parar de fazer roteiro com pressa. E aqui a gente vai ter reinos fictícios, mais baseados na religião islâmica. E eu não vou falar nomes de reino, tá? Desculpa, nem o nome da princesa, porque ele é complicadinho. Não quero pagar mico, então vamos nos fechar aqui em princesa. Ela é a primeira filha mulher, não tem direito a nada. Só que ela é um pouco mais independente, ela conseguiu convencer o pai a deixar ela não só fazer faculdade, como passar 6 meses no intercâmbio nos Estados Unidos. Ou seja, ela é um pouco fora dos padrões, coisas acontecem, pessoas invadem o castelo, que eu não vou falar quem é pra vocês, não estragar pra vocês, porque foi uma surpresa, fiquei muito triste, porque eu tava imaginando toda uma outra história com esse personagem, então eu quebrei a cara bonito. Coisas assim, pensa numa princesa que se ferra, nossa, mas ela passou Nossa, foi um dia, né? Não se ferrou tanto, não. Mas assim, foi um dia bem ruim, bem drástico, assim, até ela parar na mão dos Hassini, uma tribo, um grupo de nômades do deserto, que todo mundo tem medo, que eles são tidos como horríveis, assassinos, aquelas histórias que ficam tão grandes que já mostram que eles são monstros, com partes humanas e de animais, aquela coisa muito louca. A princesa tá totalmente, assim, aterrorizada, ela acha que vai morrer, só que aos poucos ela percebe que talvez essas histórias não tenham um fundo de verdade, e aos poucos ela vai se dando bem com 3 irmãos. Esqueci de falar, essa é uma história com Harém Reverso. Todo livro de Harém Reverso que eu já li, ele tinha muita putaria, muito mesmo. Então, eu li esse livro já achando que ia ter, e tem em 80% do livro. Levando em conta que é uma história de 600 páginas, foi um pouco frustrante. A história é bem divertida, bem gostosa. Os personagens são muito bem desenvolvidos. Então, diferente de 3 Seals para uma Virgem, que todo mundo tinha a mesma personalidade, eu nem me importava em ler o nome deles, porque era todo mundo igual. Esse não, cada um tem a sua diferença, eles são bem parecidos fisicamente, mas a personalidade, eu não precisava ler o nome pra saber quem tava falando, sabe? Era bem demarcado, eu conseguia saber com facilidade. Isso foi algo bem gostoso, bem divertido, bem escrito, só queria ter um pouco mais mesmo de putaria, mas ao mesmo tempo não cabia na história. Estão entendendo? É uma reclamação minha mesmo, sabe? A minha terceira leitura foi assim, que é A Filha do Visconde, da trilogia Dark Queen, livro 1
1 da Dani A. Silva. Eliza foi treinada desde sempre para aprender a lutar, para saber se defender sozinha. Seu pai cresceu na guerra, fez a fortuna, ganhou títulos por causa disso, e ele é um dos homens mais temidos do reino, e ele sabia o que poderia acontecer, então ele tomou cuidado de treinar a filha dele para saber se defender. Só que tudo muda quando o pai dela morre em um ataque. Ela fica desolada, ela quer achar o assassino, ela quer matar o assassino, ignora meu vizinho gritando desculpa, e ao mesmo tempo ela está tendo que lidar com o tio chato junto com toda a sua família, já que ela é uma mulher, então mesmo o cara sendo super próximo do rei, ela tem que aguentar o parente enquanto ela tenta descobrir quem fez e ao mesmo tempo que ela se envolve com um príncipe de outro reino. A história toda pinta ela como uma pessoa extremamente inteligente e de fato ela é. Só tem um problema, sabe? A resposta tá na cara dela. E ela precisou de um livro inteiro para descobrir o que estava óbvio. Isso me irritou. Sem falar que a narrativa é um pouco problemática demais. Não achei legal. Ela é muito contada. Tem uns saltos, assim, que, por exemplo, tem um momento que me marcou muito, que ela estava num baile, dançando. Assim, no parágrafo seguinte, ela estava escondida na escada. Eu falei, o que aconteceu, assim? Teletransportes. A história tem bastante furo, é bem mal escrita. E, embora a história seja interessante, eu não vou continuar, não. Minha quarta leitura, assim, foi um queridinho, que é Cortes de Sangue, da Thais Lopes. Não vou me alongar muito nessa obra, porque eu já falei 17 minutos na resenha que eu vou deixar aqui pra vocês. É uma história maravilhosa. Vai contar de um mundo distópico onde vampiros controlam tudo. É diferente de Aliança de Sangue, tá? Que é uma coisa meio problemática. Aqui não é. Mas os vampiros, como sempre, estão sobre os humanos, aproveitam deles. E aqui vamos conhecer o Setor 10, um lugar onde vampiros não são permitidos, o único lugar nesse mundo que não são controlados por vampiros. Mas agora eles estão em perigo por causa da Alana, uma bruxa da natureza que faz as coisas crescerem, plantas, e ela é muito importante e os vampiros a querem. E agora eles vão tretar por causa disso. Tô apaixonada, quero logo o próximo. A minha quinta leitura é Canção do Oceano, da Samantha Galvão. E a Dandara, ela vê a sua vida mudar de repente. Ela tá entrando num portal onde criaturas folclóricas são reais. E ela não é somente uma sereia, como a herdeira de um daqueles mundos, de um dos reinos. E ali ela vai ter que reunir os herdeiros de outros reinos para libertar a magia que foi aprisionada anos antes. É um resumo bem curto, porque eu não gostei da história, eu achei ela um pouco decepcionante. A gente tem um mundo onde todas as criaturas folclóricas existem. E aí a gente vai ver dragão, que não é brasileiro, a gente vai ver Pegasus, que não é brasileiro, a gente vê um boitatá, que é passa rápido, e um saci mensageiro. Tinha tanta coisa que poderia fazer legal, mas não fez. Outra coisa que eu também me incomodei muito são os romances. São 6 romances, cada herdeiro vai ter o seu romance. E é muito chato, é muito mal feito, principalmente da Dandara. Vai ter outros livros, embora iniciou 3 romances, apenas um foi finalizado. Então ainda tem 2 romances para acontecer. E honestamente, eu não vejo onde abre história para isso. Não tenho interesse nenhum de ler, diferente de Príncipe Perverso, da Karine Vidal. Ana Lívia, ela é uma pessoa pobre, ferrada, que tem o sonho de passar em medicina sem cursinho, então ela passa todos os segundos da vida dela livre, que ela não tá trabalhando, estudando. Só que a vida dela muda quando ela conhece a Mia, sua irmã gêmea, que foi separada ao nascimento, e ela é super rica, cuspindo dinheiro fora. A Mia precisa dar um tempo fora, mas ela não pode simplesmente sumir. Então ela decide encontrar a irmã gêmea idêntica e fazer um acordo. A Mia vai dar dinheiro pra Ana em troca dela se passar no lugar dela, de uma forma que a vida dela continue do mesmo jeito depois que ela voltar. A Ana Lívia, ela não tá muito feliz com isso, ela não gosta disso, mas é a chance dela ter o sonho realizado, então ela decide ir. Ela rapidamente descobre que se fingir de Mia é mais complicado do que ela parece, porque ela é incapaz de ser uma vaca completa com seus amigos. Aos poucos, ela acaba deixando um pouco mais da sua personalidade amorosa, doce, passar, e todo mundo acaba gostando dela, e tudo se complica quando o Feron chega. Uma pessoa que não conhecia Mia, mas honestamente não importa, porque eles sentem uma atração inegável um pelo outro, que é impossível ficarem longe. Quase desisti desse livro no capítulo 2, eu não tava gostando, eu tava achando toda a situação dessa troca muito forçada. Eu demorei um pouco pra perceber que o meu problema não era a história, era a personagem. Eu não gostei da Mia, o que, em parte, isso é bom, tá? A Mia não foi uma personagem feita pra gostar, ela é detestável mesmo, mas eu quase desisti da história, porque eu achei ela intragável. E eu continuei lendo na esperança de ter um hot legal,
já falei, não teve. Lutei muito para ver um beijo entre o casal. Mas, no geral, eu acabei encontrando uma história super divertida, com um mistériozinho legal, assassinato, o romance é bem gostosinho de assistir, o mistério também, a narrativa é bem interessante. Só tem um ponto que eu achei estranho. Não vou falar ruim, ele é tão mal aproveitado que se não tivesse, não ia fazer a menor diferença. E eu vou falar, embora a história faça um suspense, mas a Ana Lívia vê fantasmas. Por zero motivo ela vê fantasmas, vai acontecer 3 vezes. 2 vezes foi totalmente desnecessário, só no finalzinho, no clímax ele foi importante, mas não foi bem aproveitado, eu não gostei, preferia que tivesse... Não tem poder. E uma coisa que eu achei muito estranho é que logo na primeira vez que esse poder revela, ela fala mais ou menos da seguinte forma: é por isso que não gosto de estar presente em lugares onde houve uma morte recente, porque aparecem fantasmas. Disse ela, que quer ser médica. Ela tá imaginando o quê? Que a mão dela vai ser mágica, que ela não vai perder nenhum paciente? Não fez sentido. Tirando isso, adorei a história. A minha 7ª leitura, assim, nossa, vai ser difícil falar desse livro, que Ninguém Vai Saber, da Carol Dias. E ele é o 2º livro da Age 17, que não se chama mais Age 17. Achei esse título um pouco estranho, já que eles mudaram o nome da banda no 2º livro. Eu li o último livro ano passado, em janeiro desse ano. Não sei, faz muito tempo, eu não lembro de praticamente nada na história. A única coisa que eu lembrava, e foi revisada na história também, então tudo bem, que era a Age tinha uma gravadora completamente abusiva e no último livro eles decidiram romper com ela, e agora tá mostrando a realidade a nova realidade deles em si, e vamos acompanhar o Luca, que ele é indiano e gago, e isso sempre foi escondido, e agora ele quer mostrar isso pro mundo, ao mesmo tempo que ele tem segurança com a gagueira dele, ao mesmo tempo que tem um negócio de filme que eles querem que sejam os atores, e ele tem medo porque ele é gago, e ele acaba se apaixonando pela diretora, produtora, executiva, showrunner, não sei o que ela é, porque na história acho que não especifica, não lembro, mas a historinha é bem legal, gostosinha, fofinha, romântica. E ela tem o mesmo problema que os outros livros, eu não lembro da história, não lembro dos personagens, mas lembro do problema, que é não ter aquela sensação de finalização. Sim, o casal finalizou, mas a história em si, ela não tem um gancho, um ar de acabou essa história, porém tem mais. Ela tem um gancho de acabou a história, porém parece que acabou um capítulo e eu preciso de outro pra fechar. Então esse é um sentimento bem ruim, mas no geral a história foi bem legal. E agora vamos falar da última leitura, que ela foi boa, foi legal. O Retrato da Condensa, da M.S. Fires. Vicente é um conde, ele acabou de chegar no baile do melhor amigo, ele não tá bem, ele tá um pouco bêbado, e ele pede pra descansar um pouquinho. E o amigo, bom amigo que é, indica um lugar, ele vai, e no meio do caminho ele encontra um quadro um pouco estranho e ele tá torto. Então ele vai lá e ele coloca o quadro reto, entra no quarto, dorme, e na hora que ele acorda ele se vê diante de uma mulher totalmente diferente, com roupas diferentes, cabelo diferente, porte diferente, segurando o secador como se fosse uma arma. Aos poucos ele percebe que ele tá no futuro, ele não tem ideia de como ele chegou ali e principalmente como ele vai voltar. Os dois se dão bem imediatamente, eles se gostam imediatamente, mais 18 acontece. E no final, o Vicente acaba voltando, já que ele tem irmãs naquele mundo, ele não pode largar elas desse jeito. A Laura entende isso, mas ela não consegue viver sem ele. Então, 3 meses depois, ela junta sua trouxinha, ela abre mão de pais, de amigos, de internet, jeans, direito da mulher, absorvente, água encanada. Não compensa. Mas pra ela compensou, porque ela estava apaixonada. Então ela volta pra Londres, pega um quadro, desendireita o quadro, entra, dorme. Quando ela acorda, ela tá na casa do amigo. E ali ela se vê diante do seu amor, eles se casam, ela engravida. E a história vai a partir disso, com ela, em teoria, se adaptando aos costumes. Eu falo em teoria porque não mostrou ela se adaptando ao costume, pulou pra ela já 2 meses depois. E vamos falar sobre isso porque a história ela tem 178 páginas. Só que, honestamente, gente, essa história deveria ter muito mais, porque a autora, ela pula muita coisa que deveria ser mais explorada, ela conta muita coisa, então foram mais ou menos assim, tô 2 meses aqui, ele comprou roupa pra mim, ainda tô usando calcinha porque me recuso a usar caçola, a tia dele tá me ensinando, tô aprendendo. Tudo isso em um capítulo, gente, eu queria ter visto, muita coisa ali não é explorada, eu tive a sensação de que a autora tava correndo com a história porque ela queria chegar rápido no final, sei lá. Mas, no geral, é uma história super divertida, super engraçada e valeu a pena, embora precisasse de uma boa revisão
deixar uma segunda versão mais longa e bem mais explicada, bem mais detalhada. Então essas foram as minhas leituras. Teve algumas coisas boas, umas coisas não tão boas, mas no geral eu gostei, espero que o mês de dezembro seja igual. E agora me conta aqui nos comentários as suas leituras, que eu estou ansiosa pra saber. Se você gostou do vídeo, deixa o gostei que me ajuda bastante. Se inscreve no canal pra você não perder dicas de leitura. Compartilha esse vídeo com um amigo que gosta de leitura e que talvez goste de algum desses livros. Vai me seguindo nas minhas redes sociais, porque agora eu posso falar, tá? Eu tô sendo super presente. Viva! Então vai lá, tô sempre falando de livros, minha gata, às vezes meu cachorro, que não é meu, é da minha mãe, mas tudo bem. E também, é claro, vá conhecer meu livro Pequenos Desejos e em breve, esse mês ainda, sai O Canto da Sereia. Ai, que emoção! Todos os links vão estar aqui na descrição. Até o próximo vídeo. Tchau!